estudantes do quarto ano, prezados pais, prezadas famílias, prezados responsáveis, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor André e estou aqui juntamente com a professora Carol. Tudo bem, professora Carol? Tudo bem, professor André. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Isso mesmo, então, para vocês já poderem anotar e acompanhar com a gente, podem pegar seu caderno, seu lápis e acompanhar na tela. Então, anotem lá as informações para a aula de hoje. A disciplina É Educação Física, turma, quarto ano, tema, dança criativa, aula de número 43 e não esquece de colocar a data de hoje. Então, agora que vocês já anotaram aí, nós vamos dar início, no nosso terceiro trimestre e essa é a nossa primeira aula do trimestre, professora Carol? Isso mesmo. Então, vocês já anotaram aí, nós vamos passar para vocês agora quais os materiais nós vamos precisar para a nossa aula de hoje. Então, na verdade, a gente vai precisar utilizar, se vocês quiserem aí na casa de vocês, que a gente já explica por quê, professor André? Um aparelho de som, uma música lenta e... uma música rápida. Isso mesmo. E por que a gente falou se vocês quiserem, Porque a gente vai trabalhar aqui com uma música nossa que a gente escolheu, professor André? Umas músicas instrumentais aqui que a gente escolheu para trabalhar as atividades da aula de hoje. E vocês podem fazer com a gente essa aula utilizando a nossa música que a gente vai utilizar aqui na aula. Se caso vocês quiserem utilizar outras músicas, aí vocês precisam providenciar aí na casa de vocês. Por isso que a gente deixou aí na lista de materiais, professor André? Isso mesmo. Bom, pessoal, então para começarmos a nossa aula de hoje, como a gente comentou com vocês, iniciaremos nessa aula o terceiro trimestre, Essa é a primeira aula do terceiro trimestre, onde a gente vai estar trabalhando a dança e a luta, nesse terceiro trimestre com vocês. Então, nós vamos iniciar com a dança, conforme a gente passou para vocês lá nas anotações da aula, com o tema dança e o conteúdo de dança criativa. Por que dança criativa, Porque a gente já vai ver um pouquinho mais para frente, mas é o que a gente trabalha, dentro da escola, Pois a gente tem que pensar que hoje, quando a gente fala de dança, a gente tem que pensar que todo mundo pode praticar a dança, Que qual que é o foco da dança na escola? É a movimentação do corpo, Expressão corporal, movimento corporal. Então, que qualquer movimento que a gente possa estar fazendo com o corpo caracteriza-se como uma dança. Então, para a gente iniciar a nossa aula de dança, a gente vai fazer aí uma parte teórica com vocês, contando um pouquinho para vocês a história da dança, a evolução da histórica da dança, algumas definições da dança, e o que a gente vai trabalhar especificamente com vocês nessas aulas de dança, e daí depois a gente vai fazer uma atividade prática com as músicas, conforme a gente pediu para vocês lá na lista de materiais, se vocês quiserem providenciar, ou então vocês vão acompanhar as nossas músicas que a gente vai utilizar aqui na aula de hoje, certo? Então, eu peço para vocês acompanharem comigo ali no nosso slide a questão da história da dança, Então, a dança é considerada uma das formas mais antigas de manifestação da expressão corporal. Nasceu e se desenvolveu à medida que o ser humano teve a necessidade de se comunicar e expressar, sendo as primeiras danças de cunho imitativo, nas quais os primitivos simulavam os acontecimentos desejando que viessem a se tornar realidade. Então, essa definição é de Darido, lá de 2005. A autora comenta essa questão da definição da história da dança, Justamente porque, para a gente entender que é uma questão bastante antiga, onde era utilizada lá pelos primitivos, bem antigamente, onde era uma forma deles se comunicarem. Então, eles dançavam para eles se comunicarem.
como eles não conseguiam se comunicar de outra forma, eles utilizavam a dança para essa comunicação, né? Então, é só para a gente entender da onde que surgiu essa questão da dança, né? E como eu li ali para vocês, né? Eles falam a questão de ela iniciou sendo imitativa, né? Então, porque era a questão da imitação mesmo. Como hoje em dia também a gente tem algumas danças, né? Que também são imitativas, né? Por exemplo, às vezes você vai lá fazer uma aula de dança folclórica, por exemplo, né, que também está dentro aí do nosso conteúdo, né, a gente pode estar abrangendo também dentro do eixo dança, as danças folclóricas. As danças folclóricas têm os passos certos, né, que tem os passos lá que são padrões, onde a pessoa que está ensinando vai passar e os alunos vão aprender aquele passo e vão treinar aquele passo. Então, ela é uma dança imitativa, né? Onde alguém vai passar e a gente vai estar copiando. Mas não necessariamente a dança tem que ser sempre imitativa, né? A gente também pode estar criando os nossos próprios movimentos através do nosso corpo, através do nosso movimento, através da nossa expressão, através da música que a gente vai estar ouvindo, né? Então, a gente tem que entender que existem esses dois enfoques aí da dança. Uma que é a imitativa e a outra que é a criativa, né? Que é o que a gente vai estar trabalhando aí com vocês durante as aulas de dança, né? Mais a parte criativa da dança. Então, seguindo aqui, acompanhem comigo, por gentileza, no slide novamente, a evolução histórica da dança. Então, como que foi essa evolução da dança, né? Então, ela começou lá com os primitivos, né? Conforme a gente leu no slide anterior, a dança primitiva. Aí foi a dança no Egito, na Grécia, na Índia, na China, na Idade Média. Daí ela foi lá para o Renascimento. Daí teve a criação nessa sequência, né? A gente tá fazendo aí uma sequência cronológica da evolução histórica da dança, né? Aí teve a criação do balé, né? Que é uma dança bastante antiga também, né? Que tem várias bailarinas, destaques aí, até profissionais, né? Que se destacaram aí dentro do balé, né? E até hoje existem muitas pessoas que praticam o balé, né? Mas ele foi criado há bastante tempo atrás, lá perto do Renascimento, né? Logo após o Renascimento, como a gente vê ali na sequência. Depois da criação do balé, teve a dança na modernidade, daí a dança moderna, a dança pós-moderna, a dança contemporânea e técnicas somativas. Então, vocês vejam aí, né? Como a gente fala dessa evolução histórica da dança, a gente não vai entrar especificamente em cada um deles, né? É só um conhecimento aí para vocês entenderem, né? Toda essa evolução histórica que a dança passou até chegar nos dias de hoje. Mas a gente observa, né? Que ela teve vários momentos, né? Dentro da dança. Ela teve várias épocas onde o foco foi específico em uma comunidade, né? Que nem a gente viu lá na Grécia, na Índia, no Egito, né? Conforme a gente leu ali no slide. Então, ela foi tendo aí uma sequência até chegar no Renascimento, no balé, na modernidade, na dança moderna, da dança, né, contemporânea, pós-moderna, para daí a gente poder chegar aí nas técnicas somativas, que seria aí, né, o último item que eu li para vocês no slide, aonde a gente trabalha essa questão aí das danças criativas, das danças imitativas, né, que acaba sendo uma mistura aí de toda essa evolução histórica da dança ao longo do tempo, né? Então eu convido vocês para acompanhar novamente comigo o slide, onde a gente vai tratar aqui dos conceitos da dança, né? Então, segundo o currículo da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba de 2020, a dança é fato, né, de que toda pessoa é capaz de criar movimentos para dançar e comunicar algo com o próprio corpo. Assim, compreende-se a dança como uma linguagem que utiliza a expressão corporal a partir de aspectos sensoriais, perceptivos e motores. Ainda, né, dentro do currículo,
fala, né, que pretende-se se movimentar que esteja vinculado, né? Esse se movimentar que a gente diz é a questão do próprio movimento, né? Um movimento que esteja vinculado a conhecimentos sobre o corpo, como movimentação articular, em ações que englobam flexão e extensão, rotação e circundução, controle do tônus muscular, em ações que incluem contração e relaxamento, exploração do corpo em diversas situações, em posturas estáticas, simetria, assimetria, volume, largura, e também em posturas dinâmicas, né, com movimentação corporal global e segmentada, o aprimoramento do sentido sinestésico, possibilidades de composição, improvisação e movimentação corporal que envolvem espaço, tempo, fluxo, peso e etc. Então, vocês vejam, né? Por que eu li esse texto tão comprido para vocês para explicar o que é a dança e o que a gente trabalha, né? Essa dança na escola, que é o que a gente vai estar tentando desenvolver aqui com vocês nas nossas aulas, né? E que é o que os professores de educação física também fazem com vocês nas escolas, né? Nas aulas de educação física. Então, a intenção né? Eu li tudo isso para vocês, mas para a gente chegar a uma conclusão simples, que qualquer movimento que a gente faça com o corpo, né? Como a gente falou ali, a questão da flexão e extensão, rotação e circundução, né? Que são movimentos que a gente vai estar fazendo com várias partes do corpo, com várias articulações do nosso corpo, aonde a gente pode estar realizando uma dança, realizando uma atividade de dança e até construindo uma sequência, né, de dança que a gente chama de coreografia, né? Podemos chamar de coreografia essa sequência de movimentos que a gente elabora dentro da dança. Então, dessa forma a gente vai estar trabalhando justamente essa questão da dança criativa, né? Que é a criação dos movimentos através do corpo, através da expressão corporal, através dos movimentos que o próprio corpo realiza, né? Então, dando continuidade aqui aos slides, né? A gente fala também a questão dos conteúdos que a gente vai estar trabalhando, né? Conforme o currículo da Secretaria Municipal de Educação de 2020. Então, a gente tem aí as brincadeiras rítmicas e expressivas, a dança criativa e improvisação corporal. Então, né, para a gente deixar mais claro o que é cada um desses itens, né, a gente fala ali da questão da dança criativa e improvisação corporal. São práticas corporais que abrangem possibilidades de criação, comunicação e expressão corporal, por meio da exploração de vivências em dança, que envolvem práticas de improvisação corporal, como meio de sensibilizar e despertar a expressividade espontânea e a possibilidade de composição coreográfica de forma livre e criativa. E quando a gente fala de dança criativa, ritmos e gêneros da dança, que vocês vão ver ali que ele é bem parecido, o texto, né? Só vai mudar essa questão aí dos ritmos e gêneros da dança, que são as práticas corporais que abrangem possibilidades de criação, comunicação e expressão corporal, da mesma forma que a gente leu lá na improvisação corporal, né? Mas por meio da exploração de vivências em dança, envolvendo daí ritmos e gêneros musicais variados, a fim de sensibilizar e despertar a expressividade e a possibilidade de composição coreográfica de forma livre e criativa. Então, vocês vejam, né, que a gente li ali agora duas explicações para vocês, né, duas definições ali, que uma engloba as duas dentro da dança criativa, onde uma engloba a improvisação corporal e a outra engloba os ritmos e gêneros da dança, né? Que é o que a gente vai tentar aí tá trabalhando com vocês no decorrer dessas nossas aulas de dança, né? Até porque nesse formato aí que a gente está trabalhando com vocês com vídeo aulas, a gente não tem muitas possibilidades, né? De fazer
alguma movimentação de dança com mais pessoas, né? Até porque esse momento é um momento onde a gente tem que evitar aglomerações, né? Então a gente tem que pensar que a gente tem que estar fazendo uma atividade de dança aonde a gente vai fazer apenas sozinho, né? Individualmente ou em dupla, né? Como a gente faz aqui, eu e o professor André, nas aulas com vocês. Certo? Então, dessa forma, a gente vai estar trabalhando essa questão da improvisação corporal e também essa questão dos ritmos e gêneros da dança, sempre pensando na criação, na comunicação e na expressão corporal, conforme a gente leu aí no texto, né, para vocês. E agora, para a gente finalizar aí a nossa parte teórica, convido vocês para seguir aí o nosso último slide, onde a gente fala um pouquinho sobre os aspectos da dança na escola. Então, a gente trabalha uma dança educativa e ou uma dança criativa, né? Que é o que eu acabei de explicar para vocês aí em todos os slides que a gente conversou. Busca o trabalho com a expressão corporal, explorar diferentes movimentações e trabalhar com as qualidades do movimento. Então, antes de a gente partir para a nossa prática, né? Da nossa aula de hoje, é importante a gente entender que quando a gente fala de dança, a gente tem que respeitar a criatividade, a criação, a movimentação e a expressão corporal de todos que estão envolvidos nesse momento, nessa aula ou nessa atividade de dança, né? Aqui a gente não pode falar que, por exemplo, um movimento está certo ou está errado, ou é bonito ou é feio, ou é legal ou não é legal. Então, na verdade, a gente está trabalhando com a questão da dança criativa, da dança expressiva, da dança educativa, né? E da forma como você acha que você deve se expressar por meio do seu corpo, né? Então, a gente vai estar trabalhando aí alguns movimentos do próprio corpo, tentando colocar no ritmo das músicas, onde a gente vai trabalhar, que já é uma forma de dança, né? Então, que não necessariamente a dança tem que ser algo que alguém coloca um movimento e todo mundo tem que fazer exatamente igual aquele movimento, né? Cada um vai criar aí o seu movimento de acordo com o ritmo, de acordo com o dia, de acordo com o momento, de acordo com o seu, né, seu estado de espírito naquele momento, né? Então, várias questões aí variam quando a gente fala de criações de movimentos, certo? Então eu convido vocês aí a gente vai preparar aqui a nossa prática e a gente já volta pra gente realizar aí as nossas atividades práticas da aula de hoje. Bom, pessoal, então pra gente começar aí as nossas atividades práticas da aula de hoje, eu vou convidar vocês aí, juntamente comigo e com o professor André, né, professor André? Pra gente começar a trabalhar aí alguns movimentos que a gente vai trabalhar primeiro sem música, depois a gente vai colocar as músicas. Então, a primeira atividade é a gente andando aqui no nosso espaço, livremente, que a gente tem dentro do espaço. A gente vai andar, professor André, aqui livremente no nosso espaço. Quando eu bater uma palma, a gente vai realizar um salto. Certo? Uhum. Então a gente vai andando aqui normalmente, no ritmo normal que a gente queira, né? A gente também não tem muita opção de espaço, né, professor André? Como vocês aí na casa de vocês também não devem ter, mas se vocês tiverem um espaço maior, vocês podem estar utilizando um espaço maior. Então, ó, bateu palma, tem que dar um salto. Andando, bateu palma, um salto. Agora, professor André, quando der 2 palmas, tem que dar um saltito e bater uma palma. Ok. Então, ó. Lembrando que qual é a diferença, né? A gente dá uma palma é um salto. Então o salto pode ser um pouquinho mais alto, né? Quando a gente faz 2 palmas, é um saltito que é um pouquinho mais baixo, né, professor André? Isso, Um pouquinho mais baixo esse saltito aí, né? Podemos falar dessa forma. E quando eu der 3 palmas, a gente tem que dar um giro. Então, 1, 2, 3, tem que girar. Um salto com giro, professora Carol? Um salto com giro, professor André. Então, isso vamos aí. lá. Então agora eu vou misturar tudo, hein? Tá. Vamos então, lá? só para relembrar. 1 palma, um salto. 2 palmas, um saltito e uma palma.
3 palmas, Um salto com giro. Ok. Isso mesmo. Muito bem. Entenderam aí? Isso aí. Então vamos lá fazer comigo agora. Vamos lá, professor André. Vamos lá. Então, ó. Oh, muito bem, ó. E prestar atenção na quantidade de palmas para saber qual movimento vai fazer. Isso aí. Né? Vamos lá. Vamos lá. De novo, a última vez. Isso, muito bem. Então vocês vejam, a gente fez uma atividade aqui simples, sem música, aonde a gente vai estar trabalhando a questão da movimentação corporal, né, professor André? Isso, aham. Então agora a gente vai passar para uma segunda atividade, aonde o professor André, ele vai sair um pouquinho aqui de cena, né, professor André? Aham. Que ele vai colocar a música lá pra gente, né? A música que a gente vai estar utilizando nessa nossa atividade, que vocês também podem utilizar aí na casa de vocês outra música, só que é importante que essa música seja lenta. Então a primeira música que a gente vai utilizar é a música lenta. Dessa forma, a gente vai estar fazendo alguns movimentos junto com o ritmo da música. Então, professor André, pode colocar a nossa música aí, por favor. Voltei. Então, agora que o professor André já está aqui de volta, né, que ele foi colocar a nossa música, essa música é uma música lenta. Então, eu até vou falar um pouco mais baixo para vocês conseguirem escutar a música, né? Então, qual é a intenção do movimento? A gente está fazendo um movimento com os nossos pés e as nossas pernas, certo? Então, a intenção é a gente sempre começar com a direita, tá, professor André? Independente de a gente ser destro ou canhoto. Então, vai para frente, a perna direita para frente, daí vai a esquerda. Depois volta a direita para trás e a esquerda para trás. Então é como se a gente estivesse dando um passo para frente, professor André, um passo para frente e um passo para trás. Ok. Só que a gente vai fazer esse movimento no ritmo da música. Ó. Vocês vejam que é bem devagar, né? A gente vai estar fazendo esse movimento bem lento, conforme o ritmo da música. Agora, vamos tentar ir para o lado direito, professor André. Então, abre, fecha, abre, fecha. Abre, fecha, abre, fecha. Lembrando sempre de estar no ritmo da música, certo? Agora vamos misturar os dois, professor André. Então a gente vai fazer agora para frente, volta, pro lado, volta. Sempre começando com a direita, né? Então vocês vejam, agora a gente fez a música toda, né? A nossa música lenta. Que agora eu vou pedir pro professor André colocar de novo lá a nossa música no começo, né? Pra gente finalizar aí essa nossa atividade com a música lenta. Então, qual é a intenção? A gente vai misturar todos os movimentos dentro do ritmo da música. Então, a gente faz pra frente, pra trás, pro lado, pro outro e agora pra trás, professor André. Pra trás e volta, sempre começando com a perna direita, né? Então sempre primeiro a perna direita, depois a perna esquerda, certo, professor André? Combinado. Então olha lá, ó. Pro lado, pra trás. Ixi, errei, eu fui com a esquerda. Tem que sempre ir com a direita, ó. Então de novo, pra frente. Direita. Pro lado, para trás com a direita, volta com a direita. A última, ó, para frente,
pro lado, para trás. Muito bem! E daí, professor André, é muito difícil? Tranquilo, né, dona Carol? Acho que foi bem tranquilo, lentamente, né? Dentro desse ritmo da no música ritmo aí, né? da música e os passos bem simples, né? A gente fez os passos simples e depois foi colocando todos os passos juntos. Isso, ok? lembrando que a gente tá fazendo agora com a música lenta. E agora eu vou pedir pro professor André para ele ir lá trocar a música pra gente, professor André, que a gente vai fazer esses mesmos movimentos com a música rápida. Agora vocês vão ver que não vai ficar tão fácil, né? Que a gente vai fazer, mas também vai ser a mesma movimentação. E também lembrando, antes do professor André colocar a música, só reforçando, né, que a gente fala de criação de movimento, né? Então, nós estamos aqui criando um movimento junto com vocês e colocando esse movimento dentro do ritmo da música. Vamos lá agora tentar fazer com a música rápida, professor André? Vamos lá. O professor André já conseguiu colocar ali o nosso som, né? Ali na nossa aula, né? Que o professor André tem que sair de cena aqui para ele colocar o nosso som, né, professor André? Então, ó, vamos esperar um pouquinho a música começar, né? Que ela tem essa introduçãozinha assim, né? Então, ó, primeiro pra frente, ó. Só pra frente. Sempre começando com a direita. Vocês vejam que agora é mais rápido, né, professor André? Agora vamos pro lado. Aí, agora pra trás, professor André. Olha, estamos sincronizados, professor André. Estamos indo bem, dona Carol. Agora vamos começar de novo, professor André. Ficamos aqui, né, marchando aqui no ritmo da música para começarmos de novo. Então, pra frente, pro lado, pra trás. Vamos fazer uma de cada, professor André? Vamos lá. Ó. Lado, trás. Frente, lado, trás. De novo. Frente, lado, trás. A última. Frente, lado, trás. Isso, e daí? Muito difícil, professor André? Foi mais tranquilo, a gente só não fez aqui uma delas juntos, né, professora Carol? Isso, Você normal, fez e eu né? Fiquei ali. Então vocês vejam, aí a gente está colocando aí as movimentações também dentro dessa música rápida, né? Agora eu vou pedir para o professor André ir lá tirar a nossa música, né? Que o professor André vai sair de novo de cena para ele poder pausar aí a nossa música que a gente está utilizando. E aquilo que a gente comentou com vocês desde o início da aula. Vocês podem utilizar essa música mesmo que a gente está utilizando aqui. Vocês vejam que são duas músicas instrumentais, né? Que não tem letra. Ou vocês podem também estar escolhendo alguma música aí na casa de vocês. Mas é importante que seja de uma música lenta e outra mais rápida, né, professor André? Isso mesmo. Então, vocês puderam perceber aí durante as nossas atividades a diferença de quando nós realizamos movimentos com uma música lenta e quando nós realizamos os movimentos com uma música mais rápida, né? Então, qual foi a diferença de uma para outra? Tem várias situações, né, professora Carol? Tem várias situações que são diferentes, né? Então, primeiro a gente fez mais devagar, no ritmo da música. Isso. Aí, até o nosso corpo trabalha de forma diferente, né, professora Carol? Nas Isso. músicas lentas, a gente foi tranquilo, né? Não teve alteração na respiração, foi tudo normal. Quando a gente incluiu a música rápida, a gente já pôde perceber também Sim. umas alterações no nosso próprio corpo, né? Com certeza. E a questão também é que a gente não tá aqui fazendo a questão de contar, né, o ritmo da música, que isso é uma questão bastante técnica dentro da dança, né? Isso. Então, a gente ouvindo a música e tentando colocar o movimento dentro do ritmo, já é uma forma de criação desses movimentos, né, professora? Exatamente. Então, vocês vejam, através desse movimento, a gente quase que criou aí uma sequência de movimentos da dança, que seria uma coreografia, né, professor André? Que a gente vai dar continuidade daí com vocês na próxima aula também, que a gente vai estar trabalhando nas próximas aulas, né? A gente vai estar dando sequência aí nesses movimentos.
Legal? Ok? Então, até a próxima. Tchau, tchau.